Amém, glória a Deus. Andar na presença de Deus, buscar o Senhor, é o melhor que nós podemos fazer, porque na presença de Deus nós encontramos alento para a nossa alma, caminhos, decisões a serem tomadas, tudo vem da parte do Senhor. As melhores decisões, elas não são tomadas com base nos conhecimentos humanos, elas são tomadas porque o Senhor dá a direção para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, em Marcos 14, do 32 ao 41. Marcos 14, do 32 ao 41. Ok? Diz assim, a partir do 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina, que fala conosco, Senhor Deus, assim como o teu Espírito que habita em nós, ó Senhor Deus, também direciona, para que essa palavra, Senhor Deus, possa chegar a lugares, ó Senhor Deus, aonde eu não tenho nem certeza, Senhor Deus, eu não sei aonde essa palavra vai chegar, Senhor Deus, mas eu sei que o teu Espírito Santo, trabalhando nas nossas vidas, Senhor Deus, o Senhor pode, Senhor Deus, chegar mais profundamente, porque o Senhor nos conhece, Senhor Deus, o Senhor sabe a nossa estrutura, e o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, Senhor. Então, Senhor Deus, usa a minha vida nesta noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Orando em um Jardim. Orando em um jardim. Os pássaros, eles têm uma estrutura de tendões que você já vai ver um passarinho num fio, um passarinho num galho, eles estão ali, né? Firmes ali. Por quê? Porque o sistema de tendões do passarinho é que quando ele abaixa, assim, faz esse movimento, o pé dele aperta mais. Então, quando ele dobra o joelho, o pé aperta. De modo que você pode ver, os passarinhos eles ficam nos galhos, os galhos balançam e eles estão lá. Os fios na rua estão balançando na chuva e eles estão lá. Então, né, toda a firmeza que eles têm, todo esse equilíbrio que eles têm, eles só conseguem descansar por causa que acontece esse movimento. Eles então descansam porque eles sabem que eles não vão cair. E se você olhar atentamente para a sua vida, nós olharmos para as nossas vidas, nós também somos assim. Quando nossos joelhos se dobram, acontece que nós ganhamos equilíbrio, nós ganhamos segurança e descanso. Quando nossos joelhos se dobram, então aí que vem a melhor parte,
porque aí o Senhor está cuidando de nós. Não é mais pela nossa força, pela nossa firmeza, pelo nosso conhecimento. Quem nos está dando estabilidade é o próprio Senhor. Então nesta noite nós vamos falar de oração. Quarta-feira, né, a gente já conhecido aqui dia de oração. Já começamos a falar aqui no primeiro hino que cantamos aqui, já falamos, né, de subir ao monte. Isso tudo nos remete à oração, a buscar ao Senhor. E se nós não estamos subindo ao monte, em oração nós estamos. Em oração nós estamos mais perto do Senhor. Porque onde que nós invocarmos o nome do Senhor, o Senhor vai estar conosco. E ali Jesus, junto com os discípulos, eles foram ao Getsemane. Getsemane era um lugar bem conhecido deles, ela era ali dentro dos limites ali da cidade. Diz em João 18:2 que eles estavam acostumados a estar lá. Não era nenhum lugar assim, vamos correr para lá porque já está chegando a hora, vamos orar ali em secreto. Não, já era um lugar que eles costumavam estar ali para orar. E o significado deste lugar, Getsemane, nesse nome, ele chama, o significado é prensa de azeite. Prensa de azeite. Aí nós conseguimos ver o que estava acontecendo com Jesus e nos remetermos ao nome daquele lugar. Olha o que acontecia com Jesus, a pressão que ele estava sentindo naquele lugar, tamanha pressão que ele sentia que em outro evangelho diz que ele suava gotas de sangue. Isso é uma coisa que acontece, isso pode acontecer, mas é uma situação de estresse tremendo na vida de alguém, que ela pode chegar a ocorrer isso. E era isso que Jesus estava sentindo naquele momento. Prensado. A azeitona, né, ali no Monte das Oliveiras, ali no lugar da prensa, a azeitona para ser feita, ela é primeira, coloca tudo junto ali e moe. Não tira caroço, não tira nada, é tudo moído. Depois é limpo tudo, né, chama purgado, né, faz o processo de limpeza. E aí que ela então é prensada. Olha os processos. T.D. Jakes, no livro Esmagado, ele falou que sentiu essa situação na vida dele, problemas familiares, coisas acontecendo, e ele falou, ele escreveu esse livro falando da videira. E a videira tem a mesma situação. Então eles recolhem a uva, colocam a uva no lugar, estou falando daquele tempo, né? E ali ela é pisada, e a uva é pisada naquele tanque. Na Bíblia chama lagar. Você vai ver que lá em Gideão ele estava malhando o trigo no lagar, mas não era o lugar de malhar trigo, não é no lagar. Lagar é lugar de uva. É porque os midianitas queriam tomar tudo que eles tinham, ele estava tentando esconder o trigo, mas é aquela situação. Mas o lagar é um lugar que sai uns caninhos assim, e eles vão pisando e eles vão enchendo os túneis ali de vinho. Depois desse vinho, quem entra ali, vai para uma profunda escuridão e fica quietinho. Ele é limpo, né? Vai para essa escuridão e fica quietinho, até virar vinho. Então nós olhamos, né, há processos pelos quais a gente vai passar. Jesus, nós não podemos nos comparar a Jesus, o que ele passou, mas processos, eles são importantes. E no caso da prensa, a prensa, ela consegue tirar e extrair o melhor que tem de algo. O melhor não é a uva, o melhor é o vinho. Ali é totalmente prensado, e assim Deus faz conosco, Ele nos leva muitas vezes, né? Às vezes a gente não quer essa prensa. Quem quer, né? Eu quero tanto passar na prensa, eu quero tanto passar por dificuldade. Nós não queremos, mas são circunstâncias da vida que Deus permite para que nós possamos ali extrair, para que Ele possa extrair a nossa melhor versão. A nossa melhor versão não é quando cortamos o cabelo, compramos uma roupa nova. Quando eu fizer tal coisa, a faculdade, viajar para aquele lugar e não sei o quê. Inventamos tantas coisas. A melhor versão que nós temos é quando Deus prensa a gente e ali faz sair o melhor de nós. Se você lembrar daquele texto de Deuteronômio 8:2, que aí ele está falando que ele conduziu o povo pelo deserto.
E lá ele deixou passar fome, lá ele deixou ter sede, ele deixou acontecer tudo com aquele povo lá no deserto. Ele cuidou, tá? Ele deixou só para, né? Falar para vocês saberem o que é. Mas Deus cuidou. E ele queria saber o que tinha no coração. Qual que era a intenção do coração deles. E aí Deus, às vezes, ele nos leva a algumas situações e ele vai sondar o nosso coração e falar assim, será que se eu apertar e pôr na prensa, o que será que vai sair? Ou não vai sair nada, ou não vai dar nem tempo de pôr na prensa, que já vai sair correndo antes. Então, nessas situações, esses processos, eles são importantes, mas todos eles nas nossas vidas têm que ser regados a muita oração. Muita oração. E a chamada de hoje, a mensagem de hoje é sobre oração. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar mais, porque quando nós oramos, as coisas acontecem. Eu não sei se você já fez algum pedido e às vezes no outro dia aconteceu a coisa e aí depois você nem lembrava na hora. Depois caiu a sua ficha, assim, nossa, eu orei sobre isso ontem. Teve um rapaz uma vez na igreja, e ele estava com uma dor na perna, e ele na fila da oração ele pediu para que o pastor orasse, e o pastor orou. E aí no final do culto, era o costume que o pastor ficava na porta esperando e cumprimentava todo mundo que saía, né? E eu estava do lado do pastor, e aquele menino ia passando, aí o pastor, e aí, você melhorou? Aí o menino, do quê? Ah, minha perna. Tá tudo bem agora. Olha como nós somos, irmãos. Em meia hora ele já tinha esquecido a bênção que o Senhor já tinha dado a ele. Mas o fato é, nós precisamos orar. Precisamos orar. A oração é um refúgio em meio às dificuldades da vida. Jesus, naquele momento que ele estava ali, em Marcos 14:36 está dizendo assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sabe, irmãos, no momento da dificuldade, da luta ali, Jesus já sabia o que esperava ele, era a traição, era o julgamento, né, um julgamento de madrugada, era tudo isso que ele estava passando. Ele sabia onde ele ia chegar porque ele tinha uma missão. Mas você não vê em Jesus como modelo para as nossas vidas, ele esbravejando, porque ele estava naquele momento da vida dele. Você não vê Jesus reclamando. Você não vê Jesus amaldiçoando. Ah, está difícil aqui. E falando, né, eu servi a Deus tanto tempo, como é que isso pode acontecer comigo? O meu vizinho conseguiu e eu não. Isso é uma afronta contra Deus. Quando nós falamos essas coisas, nós estamos afrontando o nome do Senhor. Ah, porque isso comigo não podia ser com o outro fulano lá? Oxe, quem somos nós para questionar as coisas? É a vontade de Deus. Então, ele não fazia essas coisas, mas o relacionamento, quando Jesus fala, né, Abba, e esse Abba, ele quer dizer, é um tratamento familiar, ele não é usado para falar com Deus, ele era usado para falar, o filho falar com o pai. É como se ele falasse papai, né? E a gente costuma falar com o Senhor, com Deus a gente fala o Senhor. Mas o relacionamento aqui era tão estreito que quando ele fala Abba, ele está se remetendo a relacionamento muito íntimo de um pai para um filho, de quem se conhece. E desde criança na Israel eles aprendiam, e o tratamento era esse. E ele usava isso com Deus. E eu quero te dizer também nesta noite, não só Jesus podia falar assim, nós também podemos falar. Gálatas 4:6 diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Olha aí, igreja. Nós podemos nos achegar ao Senhor e falar, papai. Nós não precisamos ser formais quando nós estamos na presença do nosso Pai. Ainda que seja uma dificuldade grande, seja uma coisa que você não concorda que está acontecendo, né? Quem concorda em passar dificuldade? Mas nós podemos ainda chegar ali, porque a Bíblia disse, né, no texto
que se nós temos o Espírito, o nosso coração fala, Abba Pai, Ele quer o Senhor. Papai, papaizinho, eu estou aqui, eu quero relacionar com você. O primeiro chamado que nós temos, né, para fazer outras coisas, primeiro nós precisamos de um relacionamento. O primeiro chamado, nós precisamos se relacionar com o Senhor, estar na presença dEle. Aí nós vamos conseguir fazer todas as outras coisas. E o refúgio e o refrigério nos tempos de dificuldade é a oração também. Muitas pessoas que eu já vi pela vida, igreja, pessoas crentes, na hora de grande dificuldade, abandonaram o Senhor. Mas eu não acredito mais em Deus, porque aconteceu isso comigo. Mas às vezes aconteceu com o vizinho, mas Deus existia, né? Mas quando aconteceu comigo, aí não pode acontecer. E larga. Nesses momentos, igreja, nós precisamos ir mais perto ainda do Senhor. Mais perto, porque Ele é o nosso refúgio. E Ele diz assim, Jesus falou assim: afasta de mim este cálice. Em profunda angústia, Ele pediu que, se fosse possível, afastasse dele aquela situação. Senhor, se for possível, Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Aí o texto está dizendo assim: contudo, entretanto e porém, né? Contudo, não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, aquilo que tu queres. Quando nós nos submetemos a Deus, não importa mais o que nós queremos. Essa é a realidade. Porque a gente fala que entregou a vida a Jesus. Quem entrega, entregou a vida. Não tem mais o que querer. Quem entrega a vida não tem mais ela. A vida é de Deus. Então, quando nós o entregamos, não importa o que queremos, o que importa é a glória do Senhor. É isso que realmente importa. E Jesus, ele tanto sabia que em João 17,4, que é já relativo a esse mesmo texto que a gente está lendo aqui, ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha, irmãos, quem de nós sabe aquilo que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Mas sabe o que importa? O que importa é que pode ser em dificuldade, pode ser em tristeza, pode ser em alegria, pode ser em fartura. Nós temos uma missão. E o que importava para Jesus aqui é que Ele cumprisse a missão. Eu glorifiquei o Teu nome, Senhor. Eu glorifiquei o Teu nome aqui na terra. Eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Olha, irmãos, é um ensinamento de Jesus para nós. Às vezes é um evangelho meio hoje em dia que ele muito tudo vai dar certo. E a gente espera que dê certo e ora para dar certo, mas às vezes não dá certo. E a gente precisa orar. E não é abandonar, não é correr. É na hora dessa situação que as nossas convicções, aquilo que nós aprendemos vai brotar. Falou, não, mas eu li, mas eu orei, mas é assim que está escrito. Aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano. Esse dia no GC a gente estava conversando e tem aquele videozinho daquelas mulheres de oração, né? Aquelas mulheres de oração. E aí uma delas deu um testemunho falando que o cachorro que levou chegou com dinheiro em casa, o cachorro. Chegou com dinheiro. Se chegasse com um pedaço de carne, né? Você acreditava. O cachorro pegou um pedacinho de carne. Ele chegou com dinheiro. E eles não tinham nada para comer. Aí você sabe, irmãos? Aí quando o Rafa estava falando, eu lembrei lá do texto que Jesus fala para Pedro assim: vai lá, pega o peixe, abre a boca dele, vai ter um starter lá e paga o imposto. Irmãos, não é a mesma coisa de jeito diferente, irmãos? Deus proveu do mesmo jeito. Deus está provendo do mesmo jeito. Então nessas horas, irmãos, aconteceu lá, acontece hoje, vai acontecer amanhã, as coisas estão acontecendo de um jeito ou de outro, mas nessas horas nós precisamos, na hora da angústia que ela vem, nós vamos orar angustiado mesmo, ela vem as saídas para o nosso coração, vem o refrigério, né, para a nossa alma. Jesus falou em Marcos 10:45, Jesus disse assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a missão. Essa era a missão dele. Qual que é a sua missão? O que Deus tem te chamado?
Não sei. Mas nós precisamos cumprir isso. Eu conheci um homem, ele era da Polônia. Ele tinha 90 anos, acho que ele já está na glória agora, viu? Mas ele tinha 90 anos, irmãos, ele estava lá, não, que eu vou construir não sei o quê, para abrigar as pessoas, para a gente pregar o evangelho com 90 anos, irmãos. A missão dele não saía do coração. Ele falou que na época daquela guerra que teve ali, que não deixavam passar a Bíblia nem nada, na mesma época do irmão André das Portas Abertas, eles ficavam fazendo culto em cavernas, e ele era um menino, naquela época ele era um menino que ficava olhando lá na porta assim, ó. Se chegar o exército, eu já aviso todo mundo esconde as Bíblias e a gente fica quieto. E aí, ele era um menino com 15, 16 anos, mas com 90 ele estava no mesmo pique. Está construindo, eu estou lá construindo uns negócios lá e tal. Eu falei, meu Deus, esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele da minha mente agora. Mas é um nome meio diferente porque ele era polonês. Então, irmãos, a nossa missão, quando nós, mesmo angustiados, nós podemos orar e nunca perder o foco naquilo que Deus tem nos chamado. Aquilo que Deus tem nos chamado vai ser uma energia enorme para nós cumprirmos tudo o que nós temos que fazer. Se nós temos a visão daquilo que Deus está, para onde Deus está nos levando, nós temos energia, graças a Deus, para completar toda a obra. E olha aqui, ó, quando eu falo que a oração, ela traz refrigério, a oração, ela traz certezas para as nossas vidas. A palavra de Deus, em 1 Pedro 5,7, é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, porque ele tem cuidado de vós. Olha a certeza que nós temos aqui, ó. Se nós lançarmos a nossa ansiedade, lançarmos os nossos projetos, lançarmos o nosso futuro, lançarmos os nossos anseios, ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de nós. Lance para Ele, porque nós estamos andando muito nervosos, muitas coisas para resolver, e nós não estamos lançando nada. Sendo que Deus está ali, Jesus está ali, e falou, pode trazer que eu aguento, pode mandar. Teve um dia que o rapaz, eu morava num apartamento, aí atrasou a minha obra lá, que eu ia mudar ainda, logo que nós casamos, né, Jesus? E aí, eu falei, não, então... o cara falou, ó, vamos inverter, então a sua obra atrasou, a minha já está aqui, deixa eu pegar o seu material e você depois pega o meu que está chegando, porque aí não atrasa a minha obra também. Eu falei, beleza, cimento por cimento é tudo cimento, né? Fui ajudar ele a pegar o saco de cimento, irmão, eu não saí nem do chão. Falei, não, eu te ajudo. Eu não aguento, mas talvez nós estamos levando o saco de cimento aqui e estamos assim, ó. Sendo que Jesus falou, só joga que eu vou cuidar de você. As pessoas sofrem, nos quantas doenças hoje em dia, boa parte por causa disso. Talvez se lançássemos em Jesus, muitas coisas sumiriam, muitas coisas melhorariam. Olha em Hebreus 12:2, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aí. Pela alegria que lhe foi proposta. Irmãos, qual que é o nosso maior anseio? Não é a eternidade? Nós não sabemos nem como é que é, mas o nosso coração já bate para ir para lá. Tem uma eternidade pela frente. Então essa alegria proposta era o que dava força. Quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que estar ligado lá no reino dos céus. Lá na eternidade. Nada que a gente possa fazer pode afetar a nossa eternidade, irmãos. Senão nós estamos perdendo tempo. Não pode afetar a eternidade. Tudo que nós fazemos e projetos tem que ter Jesus incluído em tudo. A igreja incluída. Ó, Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Olha aí. Tem aflição? Tem, todo mundo sabe, mas ela não pode ser comparada, por mais difícil que ela seja, com aquilo que há de ser revelado, com aquilo que nós esperamos. E nós ficamos abatidos. O próprio salmista, Salmo 42:5 diz assim, ó, por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Olha a resposta que ele deu. Espere em Deus. Ele mesmo escrevendo e já sabendo a resposta. Espere em Deus,
pois eu ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Olha aí, irmãos. Espere em Deus, lance-se para Deus, se alegra em Deus. O que nós estamos passando aqui pode ser até a maior alegria do mundo, não vai ser a alegria igual àquela que nós vamos viver na eternidade. Nós confiamos muitas vezes no que Deus já fez. Você confia no que Deus já fez? Confia no que Deus vai fazer? Mas você confia em Deus agora? Porque às vezes acontece que o agora é que é o problema nosso. Nós confiamos porque nós só sabemos, né? Que até num dia ruim Jesus andou pelas águas, né? Estava por cima das águas lá. Nós sabemos isso. Nós sabemos que há uma promessa. Então nós estamos felizes porque vai acontecer. Mas e hoje, igreja? Quando nós oramos hoje, nós confiamos que Jesus pode mudar situações mesmo? Precisamos orar com essa certeza. Precisamos orar com convicção naquilo que nós pedimos para o Senhor. Senão é só história, sabe por quê? Jesus, ele já sabe o que está no nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Então não dá para contar história para Jesus. Ele sabe o que está dentro. Então, irmãos, confia que Deus pode fazer agora. Uma vez, eu era líder dos jovens na igreja. E aí eu já contei para alguns, e aí eu não sei cantar, não sei tocar, não sei nada disso, irmão, não sei nada, absolutamente nada. Às vezes o pessoal fala, estava fora do tom, eu falei, para mim está tudo certo, está tudo no tom. E aí a gente tinha lá a nossa bandinha lá do Chaves lá, tudo menininho, 14, 15 anos, inclusive a Lívia estava no meio, a Lívia era pequena ainda. Aí o negócio não ia, gente, não ia. O negócio estava ruim. Até eu percebi que estava ruim. Falei, olha, que está muito ruim mesmo, para eu saber que está ruim. Eu falei, bom, não tem nada que eu possa resolver nessa situação. Não dá. Aí tinha uma sala lá, desci para a sala que era dos jovens lá, que tinha estudo lá, desci, estava vazia, fechei a porta e fui orar. Falei, Senhor, eu não tenho o que fazer, ajuda eles, Senhor, Deus, ajuda eles, que eles que vão estar lá na frente de toda a igreja, né? E fui orando, eu acho que eu gastei 1 hora lá, nem sei. Aí eu subi. Quando eu subi, não sei porquê, a Elaine do Samuel apareceu lá. Falou, não sei, eu estava em casa, Deus mandou eu vir para a igreja. Ela foi para a igreja. Aí tinha um outro rapaz, que é o irmão da Luciana Campos, que é o Bob, que ele toca muito, manja muito. O Bob também estava na casa deles, Deus mandou ele ir lá na igreja. Vai na igreja. Ainda bem que eles atenderam, né? Cheguei lá, irmãos. Quando eu cheguei lá, estava tudo resolvido, estava a coisa mais linda. Falei, meu Deus do céu. Deus respondeu na hora, irmãos. Ele tocou vidas ali, corações. Falou, vai lá, ajuda lá. Então quando você ouvir Deus falando, não fala que é da sua cabeça não. Vai lá fazer. Porque você vai estar amparando alguém que está pedindo em oração. Né? Não sou espiritual, não sei nada. É da minha cabeça, não é da sua cabeça não. É Deus falando, vai lá, ajuda lá. Então confia hoje, irmãos, que Deus pode dar a saída hoje para a sua vida, para o seu problema, o refrigério para o seu coração. Às vezes não é só lá um problema a ser resolvido, mas é um problema do coração, que Jesus pode entrar hoje e dar a saída. Jesus orou em um jardim. O jardim devia ser lindo, a situação tão difícil. E ele ali prensado, irmãos, prensado, orando a Deus. A oração também ela é um instrumento para a santificação. Em Marcos 14, 41a diz assim, voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Irmãos, pela 3ª vez. E ali não estavam os 12, só estavam os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Só estavam os mais, Estava ali só os bambambam com ele. Só que nessa última vez, Jesus, o Tiago Abdala, daquele livro que nós estamos estudando, Espiritualidade de Jesus, ele fala que essa situação aqui, Jesus ele não estava brigando, ele estava sendo irônico. Jesus, ele falou por 2 vezes, na terceira, é como se ele chegasse assim, bonito, né? Descansando aí, dormindo de novo, bonito, continua mesmo assim, vocês vão vendo, vocês vão parar desse jeito aí, É mais ou menos assim, ele chegou ironicamente, tanto é que a tradução ela poderia ser na forma irônica. Por quê, irmãos? Jesus estava alertando
que a tentação ela vem, e ela vem para todo mundo. E cada fase tem suas dificuldades. Nós não estamos livres em momento nenhum das nossas vidas de sermos tentados. Inclusive nós vamos ser tentados naquilo que nós tendemos a cair. O inimigo da nossa alma burro ele não é. Então ele vai aonde? Ele vem aonde? Nos nossos anseios, nos nossos desejos, naquilo que nós somos fracos. E aí nós precisamos o que? Orar. Mas hoje, cada vez mais, eu acho que se ora menos. E lógico, cada um tem o seu particular com Deus, mas é uma constatação geral. Que se ora menos. Se a gente ora menos, a gente depende mais de quem? De nós mesmos. Não é assim? Se estuda mais hoje em dia, e às vezes o conhecimento e a cultura, parece que a pessoa, ela é tão bambambam, ela só tem cultura. Ela não está orando. Ela tem uma boa cultura, ela tem um bom estudo. Mas a gente substitui, né? E a Michele pregou assim maravilhosamente aqui no sábado, falando dessas coisas de tempo, que nós não temos tempo e não dá tempo para nada, o filho cresce e você nem vê. Nós olhamos essas coisas e vemos que todas as outras coisas tomam o lugar da oração. Quando ele fala a carne é fraca, ela tem tendências pecaminosas. Então nós somos tendentes a cair. Por isso que a oração também ela é preventiva. Então nós oramos hoje já para o Senhor nos guardar de todo o mal, que a gente não venha a cobiçar coisas que não devemos, fazer coisas que não devemos, a desonrar o nome do nosso Senhor. Então, nós precisamos desse tempo de oração, porque ele falou que a carne é fraca. Não depende da carne não, porque a carne é fraca. Se você depender da carne, você vai cair. Então nós precisamos de orar, porque ele fala assim, eu já até disse, Marcos 14:38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí, nós dependemos de Jesus. A nossa vida espiritual é a que sustenta todo o resto. As nossas convicções, ela vem do alto, porque a nossa alma, o nosso espírito tem comunhão com o Pai, e as convicções do céu vêm no nosso coração, nos dando a entender muitas coisas do reino e como proceder na terra. Então ora, igreja. Nosso negócio é na oração, porque se nós não orarmos, nós vamos ser vencidos pelas tentações, porque nós não temos a comunhão necessária com Deus. E quanto menos vai orando, mais longe vai ficando. E você já viu a galera do não tem nada a ver? A galera do não tem nada a ver, eles nem oram, porque nada tem nada a ver. Então tudo que faz pode. Então nessa situação também nós não estamos tão longe que tudo que faz pode. Para você ver onde vai chegando, e às vezes chega e a gente está dentro da igreja. Mas isso não tem nada a ver, mas aquilo também não. Mas como não tem nada a ver se está escrito aqui que tem? Porque também não busca a Deus, não conhece nada. Precisamos de orar. Essa chamada de Deus para as nossas vidas é para que nós possamos enfrentar os dias na presença dEle. Orar como refúgio, mas orar também preventivamente, para que nós não venhamos a cair em tentação. Olha o que diz em Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha aí, irmãos, tem que entrar com confiança mesmo. Papai, chega falando mesmo, é a casa do pai, é seu pai. Você pode chegar lá e falar, pai, olha aqui, olha o que eu aprontei. Olha o que fizeram. Olha onde vai dar isso aqui, pai. Pode chegar na presença do Pai com confiança, porque nós vamos encontrar misericórdia e graça para o futuro ainda. Para a direção que nós precisamos, chegar num tempo de necessidade, nossa dispensa está cheia das coisas de Deus, da graça de Deus. Nós já estamos em oração. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos.
Não vamos trocar, né? A gente troca as coisas. Eu já percebi ao longo dos anos que até a gente tem que vigiar, eu tenho que vigiar também, que a gente vai pondo coisas na vida e a gente vai tirando tudo que é de Deus. Pode perceber. Você tinha um tempo de ler um livro, não tem mais, porque agora você tem que assistir outra coisa, ver outra coisa. Aí o livro que é de Deus sai. Aí a oração sai também. Vamos diminuir, porque agora tem que fazer isso. A igreja às vezes, porque a gente vai tirando tudo que é de Deus, irmãos. O mundo vai levando a gente assim. Você abre a internet, quando eu abro aquele Instagram, eu falei, eu acho que eu sou muito orelhudo, porque eu não sei nada que acontece no mundo. Cada um tem um negócio novo para vender, e é o master não sei o quê, não é assim? Eu vou te dar uma dica de como ganhar dinheiro, de como ter saúde, de como ficar, sarado, de como isso, de como aquilo. Eu falei, só tem bambambam nessa internet. Não tem ninguém que nem eu. Só bambambam, e todo mundo quer vender um negócio. Aí se nós olharmos para aquela situação, a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu estou ultrapassado. Aí a gente vai correr atrás da tecnologia, vai correr atrás e deixa Deus. Aí Deus não está indo mais. Não dá mais tempo. Mas vamos entrar com confiança no trono da graça. Tem uma história que os primeiros evangelizados da África, e eles viviam no ambiente agrícola, e eles tinham um caminho que eles faziam na mata, e era um caminho na mata onde eles iam para entrar na presença de Deus, ali se derramar na presença de Deus. Então eles faziam esse caminho. Não sei se você já foi no monte você vê uns caminhos. Tem uns caminhos de tanta gente que fica passando naqueles caminhos lá. E aí, esses homens da África, eles iam pelo caminho. E voltava todo dia para um caminho, o outro para outro caminho, e cada um ia ter sua presença com Deus, sua presença de Deus ali, se derramar na presença de Deus. E eles sabiam quando um irmão não estava mais buscando Deus. Sabiam quando aquela pessoa parou de buscar a Deus. Por quê? Porque a graminha começava a subir. A graminha já estava subindo. Aí o pessoal estava olhando e falou, o irmão ali não está mais entrando na presença de Deus, não. O irmão está fraco. E a pergunta que eles faziam era assim, e o que eles falavam para essa pessoa era assim, querido, a grama em seu caminho para a comunhão com Deus está crescendo. Será que a grama da nossa comunhão com Deus está crescendo? Faz tempo que a gente não passa naquele caminho. Deus não encontra mais a gente naquele lugar. Não há mais derramamento, não há mais lágrima, não há mais nada. Talvez pode caber para nós. Isso é um alerta para as nossas vidas. Está crescendo grama? Você responde para você mesmo. Se estiver crescendo grama, irmãos, está na hora de voltar e é agora. Não é para amanhã não, é hoje. Já aproveita a oração, já entra no embalo e já sai orando para aquele que pode infinitas coisas, pode fazer coisas do nada, pode transformar coisas, pode fazer tudo. Vamos nos derramar na presença dele, vamos fazer o caminho. Vamos fazer que nem o pássaro. Olha, nas coisas simples, na grama a gente sabe. No passarinho que se dobra, a gente sabe. Quando nós nos dobramos também, Deus entra com provisão nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, Pai.